Abre a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 1, e hoje a gente começa uma nova série de mensagens baseada em Tito. Porque, como eu disse para vocês, a nossa igreja agora, começando o fall em setembro, a gente vai começar agora uma nova temporada, uma nova estação, onde a gente vai ajustar algumas coisas, trabalhar em algumas coisas. Tito 1:1. E uma das coisas que a gente tem que preparar, ter em foco daqui para frente, uma das coisas é novos líderes, ou líderes que vêm da nossa igreja, porque hoje a gente conta com líderes emprestados de outras igrejas. Se você for lá, depois de 1ª, 2ª Timóteo, ali Tito aparece. Se você for em Hebreus, já passou. É uma carta bem curtinha. Mas vamos orar, pedir a Deus para abençoar a palavra e a gente vai falar mais sobre isso. Oremos. Pai amado, nós pedimos agora as tuas bênçãos sobre a proclamação da tua palavra. Ó Deus, trabalha no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, para que nós possamos ser totalmente rendidos a ti, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, derrama a tua graça sobre cada um, sobre todos nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Tito capítulo 1, versículo 1, olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Hoje eu vou mudar de novo a maneira o estilo da pregação, porque hoje a gente vai seguir um modo mais antigo de pregação, que era muito comum nos tempos antigos, principalmente no tempo da Reforma, quando os reformadores, eles pregavam versículo por versículo a Bíblia. Então eles iam lendo e explicando a Bíblia. E era um método muito comum nos tempos antigos. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer com a nossa igreja nessa temporada, para a gente poder digerir devagarzinho essa palavra, porque apesar de ser uma epístola, uma carta curta, ela tem muito ensinamento para nós, especialmente nessa temporada de vida que a gente está vivendo como igreja. Por quê? Porque essa carta que Paulo escreveu, se você for no Novo Testamento, Paulo tem várias cartas que ele escreveu, mas quando a gente pega as cartas de Paulo, a gente divide as cartas em 2 tipos de carta, as cartas paulinas. Você tem as cartas que ele enviou para as igrejas, então você tem lá Romanos, Coríntios, Efésios, e você tem as cartas que ele enviou para pessoas, as cartas pastorais. Essas cartas que ele enviou para as pessoas, a gente chama de cartas pastorais. Então você tem Timóteo, Tito e Filemão. E Tito, apesar de ser uma carta muito curtinha, ela tem muito a nos ensinar nessa temporada de vida que a gente está vivendo como igreja. Por quê? Porque essa carta pastoral que Paulo enviou para Tito, Tito era um plantador de igreja. Tito era alguém que estava plantando uma igreja numa cidade chamada Creta, e Paulo havia deixado Tito ali para organizar as coisas. Paulo era um plantador de igreja itinerante, ele ia de um lugar para o outro, sempre viajando, e Tito era um plantador de igreja que ficou ali, naquela igreja de Creta, sob indicação, sobre comando, de Paulo, para organizar as coisas. Então, nesse processo de organização, Paulo escreveu algumas recomendações nessa carta
para Tito. Então eu acredito que a gente tem muito a aprender com essa carta, nessa temporada de vida que a gente está passando. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas eu não estou muito interessado nisso daí, não estou muito interessado em organização de igreja, eu estou preocupado com escola, estou preocupado em estudar, eu estou preocupado em arranjar a namorada, eu estou preocupado com outras coisas, não estou preocupado com isso aí. Mas aí você vai falar assim, não, mas não quer dizer que porque Paulo escreveu essa carta para Tito, um plantador de igreja, para organizar as coisas na igreja, não quer dizer que essa palavra não significa nada para quem não está pensando nisso. Por quê? Porque lembra que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz, e ela fala para todos, em qualquer circunstância, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é o alimento que a gente precisa espiritualmente. Então você vai ver que não é só para aqueles que estão focados na organização da igreja, mas é para todo o povo de Deus, todo aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa palavra é alimento espiritual. Deixa eu respirar um pouco, porque hoje a respiração está faltando. Não sei porquê. Então Paulo começa essa carta. Se você prestar atenção nas cartas de Paulo ele sempre começa as cartas se identificando. Porque ele não pode mandar a carta sem falar quem é. Então Paulo, quando ele vai lá cumprimentar a igreja, ele vai lá dar saudações para a igreja, ele sempre se identifica primeiro. E nessa maneira de se identificar, é interessante a gente perceber a maneira como Paulo se via diante de Deus. Porque queira ou não queira, eu e você, nós temos uma identidade que é única e é intransferível. Por exemplo, o Daniel é uma pessoa e o Daniel tem uma identidade. E você não vai encontrar essa identidade em outra pessoa. E ainda que eu queira fazer outro Daniel, por exemplo, eu quero fazer do meu filho David, eu quero fazer do meu filho Samuel, ou até mesmo da minha filha Estela, fazer deles um Danielzinho, uma Danielzinha, não dá. Porque a identidade, ela é nossa, ela é única, ela é intransferível, não tem como. Todos nós temos uma identidade. Eu não estou falando de RG, não estou falando de driver's license, não estou falando de passaporte, eu estou falando daquilo que te define como pessoa. O que é o Daniel? As vontades do Daniel, os pensamentos do Daniel, os planos, os desejos, os gostos, as preferências, os traços de personalidade, o caráter, é o Daniel. Isso que eu falo quando estou falando de identidade. Identidade. É aquilo que nós somos, é o nosso interior, é o nosso ser. Muitas vezes a gente fala o coração. Por exemplo, por que será que o Daniel gosta de carne? Porque ele gosta. Daniel gosta de carne. E tem coisas que vêm de dentro de nós, são inexplicáveis e são parte da nossa identidade. Algumas coisas construídas por causa do ambiente, da onde nós vivemos, algumas coisas por causa da nossa cultura, onde nós fomos criados. Por exemplo, você não pode esperar que o Daniel, ele goste de pequi. Não, porque não faz da minha... eu não cresci com essa cultura, não faz parte da minha identidade. Então, se você um dia chegasse e perguntasse, Daniel, você gosta de pequi? Não, mas isso não quer dizer que eu posso aprender a gostar. Mas não faz parte de mim, porque não faz parte. Da mesma maneira que eu chegar para você e falar assim, eu gosto de arroz com chuchu. Eu não sei como.
Eu não sei porquê, da onde veio, quando que eu... Mas um dia eu percebi que eu gosto demais de arroz com chuchu. Eu gosto demais de cebola. Eu gosto demais de alho. Então são coisas assim que é parte... E a reunião, a coleção dessas coisas fazem a identidade de Daniel. Videogame, ler, né? E tem muitas coisas. E todos nós temos essa identidade. Agora, uma coisa que é interessante, que da mesma maneira que a gente vai aprendendo a gostar de algumas coisas e incorporar algumas coisas, parte da nossa identidade. Por exemplo, um dia eu descobri que eu gostava de arroz com chuchu, da mesma maneira que eu aprendi que, eu percebi um dia que eu não sou fã de molho de tomate. Você sabe, eu não sou fã de molho de tomate. Não é que eu não gosto de molho de tomate, mas eu não sou fã. Tem gente que adora molho de tomate, mas eu não sou muito fã de molho de tomate. É parte da identidade. Então tem coisas que não apenas faz parte da gente porque a gente é inexplicável, veio, mas tem coisas que a gente aprende, desaprende. Agora tem coisas, isso que eu gostaria que a gente entendesse, que são projeções, que são coisas que nós acreditamos que fazem parte da gente. Por exemplo, o Daniel gosta de videogame. Então, por exemplo, se um dia você me soltar no Goodwill, ou em qualquer outra loja, uma das primeiras coisas que eu vou perceber, olhar, procurar, é videogame. Porque faz parte da minha identidade, e é uma coisa que eu gosto. E eu vou. E vai ser diferente se você colocar eu e a minha esposa no Goodwill. Por quê? Porque a minha esposa, ela é uma pessoa diferente, com uma idade diferente, com um gosto diferente. Então, quer dizer, ela não vai ter a mesma percepção e a mesma gosto, e não vai buscar a mesma coisa, e não vai ser atraída do que eu. Por quê? Nós temos coisas diferentes. Algumas vezes, nós construímos para nós mesmos algumas coisas que fazem parte da nossa identidade, porque a gente acha que isso somos nós. E a gente se agarra a isso como se isso fosse uma parte essencial da nossa identidade. E a gente começa a buscar e ser atraído por essas coisas porque a gente acredita muito que isso é parte da nossa identidade. Por exemplo, às vezes tem gente que acha que o cabelo eu tenho um cabelo muito bonito. Tem gente, eu não estou falando de mim mesmo, mas estou falando tem gente. E aí a pessoa então acha que esse cabelo é parte da identidade da pessoa. E não estou criticando você que gosta e trata do seu cabelo, é apenas um exemplo. E aí você passa a acreditar e crer piamente que aquilo é você. Então tudo que você vai fazer o cabelo vai fazer parte. E de nenhuma maneira você vai aceitar que o seu cabelo, as pessoas te vejam com o cabelo desarrumado. Por quê? Porque aquilo fez parte do seu eu. E aquilo é tão forte, porque é tão atrelado à sua identidade, que toda manhã você vai ter um processo onde você vai deixar o seu cabelo de certa maneira, de uma maneira tal que quando as pessoas te olharem, elas vão ver o Daniel com aquele cabelo. Por quê? Outro cabelo não dá. Cabelo um pouquinho assim, não dá. Se for, o cabelo tem que ser pro lado direito, porque se for pro lado esquerdo, não dá. E aí, aquilo passa a ser a identidade. Aquilo passa a ser. Tanto é que tem. Se eu falar para vocês, às vezes, cortar um cabelo se torna uma coisa assim. Porque eu não me vejo de outra maneira.
Tem coisas que não tem problema. É só um cabelo. É parte da gente, não tem problema. Mas às vezes a gente atrela a nossa vida com tanta coisa e faz dessas coisas tão importantes para nós que passa a ser a nossa identidade e a gente não consegue se enxergar de outra maneira. Porque se a gente perde aquilo, ou se existe uma mudança naquela área, parece que parte da gente se foi. Parece que um pedaço do Daniel se perdeu. E a gente não consegue mais ter paz com a gente mesmo, com a nossa identidade, e nem paz com Deus, porque a gente agora se perdeu. A gente não sabe quem nós somos, e a gente não sabe mais como se portar e como viver a nossa vida. É interessante a gente entender nessa carta como Paulo entendia a sua identidade própria. Porque Paulo aqui, sempre no começo das suas cartas, e inclusive em Tito capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta se identificando. E olha o que Paulo fala aqui: Paulo, servo de Deus. Quando Paulo se apresenta aqui para Tito e para as pessoas que porventura elas leriam essa carta, porque na época da igreja primitiva era comum as cartas de Paulo, elas não permanecerem apenas com uma igreja ou com uma certa pessoa, mas depois que aquela igreja, aquela pessoa recebia aquela carta, as cartas de Paulo, elas passaram a ser compartilhadas com outras pessoas e com outras igrejas, como fonte de estudo e encorajamento. Paulo, ele se apresenta aqui como servo de Deus. Servo de Deus. Porque isso é interessante. Porque Paulo, talvez ele poderia, muitas vezes, se apresentar de outra maneira. Paulo poderia falar servo da igreja, e não estaria errado se falasse assim. Servo dos irmãos que estão em Creta, né, para poder trazer uma proximidade com aquelas pessoas que estariam recebendo aquela carta. Servo dos irmãos que estão batalhando pela fé, né, para trazer encorajamento para esse grupo de plantadores de igrejas. Mas não. Paulo escolheu, e lembra que Paulo aqui estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus, da maneira que era Paulo escrevendo, mas tudo aquilo que Paulo escreveu foi inspirado pelo próprio Deus, de maneira que aquilo que Paulo escreveu era aquilo que Deus queria que fosse escrito e preservado. Paulo se apresenta como servo de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele não estava ali, a prioridade não era servir a igreja. Não, ele servia a igreja. Ele servia os irmãos da igreja. Ele servia os trabalhadores, cooperadores da seara também. Isso não anula o fato de que Paulo servia a igreja, servia os irmãos da igreja, serviam aqueles que estavam trabalhando pela igreja. Mas Paulo aqui enfatiza que o mais importante, o primeiro valor da lista, aquilo que era essencial e fundamental, é de que Paulo se enxergava, ele se via como servo de Deus. Servo de Deus. E isso é muito importante você ter bem claro quando você se coloca como servo, como empregado, como alguém que está para servir outro. Eu sou servo, apesar de eu estar aqui mandando você, Tito, ajeitar as coisas aí, apesar de eu estar comissionando você, Tito, para fazer o trabalho aí na igreja de Creta, eu sou servo, e eu sou servo de Deus. Porque muitas vezes a gente se perde nessa questão de servir.
Porque muitas vezes a gente se esquece que a gente é servo. E a gente acha que a gente é chefe. Que a gente é chefe. Que a gente é chefe e a gente manda. Então, eu estou no comando. E a gente se esquece que tem alguém maior e acima de todos nós. Deus não está acima apenas daquele que é o pastor da igreja. Deus não está acima apenas daquele que escolhe servir a igreja. Deus não está apenas acima daquele que serve. Deus está acima de tudo e de todos nós. Então, todos nós somos servos. Isso a gente precisa entender. De que apesar de você ter uma posição de liderança, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, no fundo, quem você é um servo. Você existe para servir. Você não existe para mandar. Porque se você acha que você existe para mandar e ditar regra e colocar direção, você já se perdeu. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra, você vai se esquecer de quem realmente manda. E aí você vai passar a ser aquele que manda, aquele que dita as regras, aquele que fala quando, como e por quê. E aí, essa palavra, servo de Deus, você pode riscar do seu dicionário. Você pode até achar que você é servo, você pode até escrever e falar, mas no fundo, no seu coração, você não carrega identidade, sabe? Porque tudo aquilo que você faz não vem da autoridade de Deus, mas vem do seu próprio eu. Então o servo ali se perdeu. Quando você não tem a sua idade, quando você não tem a sua identidade bem clara no seu coração, você se perde. Por quê? Porque quando você acha que você é o chefe, ou você se engana de que é você que dita o como, quando e porquê, e você passa a ditar as regras, sabe, esse servo de Deus, ele some. Ele some. E você passa a ser servo de pessoas ou de coisas. Porque no fundo, a gente não consegue ser chefe supremo das coisas. Se você ou eu, nós achamos que de alguma maneira a gente é chefe, a gente comanda alguma coisa, isso é a maior mentira que Satanás tenta colocar na sua vida e na minha vida, de que a gente, de alguma maneira, a gente carrega esse poder, essa autoridade de mandar, de controlar alguma coisa. E aí sabe o que acontece? A gente, na nossa loucura e cegueira espiritual, achando que a gente comanda alguma coisa, a gente passa a servir coisas ou pessoas. Por isso é importante a gente lembrar que nós somos servos de Deus. E saber claramente e entender verdadeiramente nos nossos corações quem está no controle. Deus. E é Ele quem dita como, quando e por quê. Porque se você ou eu, nós nos enganamos, sabe o que acontece? A gente passa a servir coisas, a servir pessoas. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, e 18 e 19 anos eu comecei a trabalhar logo assim, quando eu terminei o colegial e eu entrei na faculdade. E pela graça de Deus, eu lembro que na época eu consegui um emprego muito bom.
eu fui gerente de uma loja. E foi um emprego muito bom mesmo. E financeiramente falando. E logo eu consegui comprar um carro zero. Você pensa num rapaz jovem, 18, 19 anos, com dinheiro, salário muito bom, na faculdade agora, conhecendo novas amizades, novas pessoas, e agora com um carro 0 quilômetro. E eu trabalhava numa loja que vendia som de carro, equipamento eletrônico. Rapaz, você pensa como aquele carro era amado por aquele rapaz. Era mais que o Fusca era do Roberto Carlos, da música ou não? Mas eu não lembro. Era o... E aquilo se tornou tão parte da minha identidade que o meu tempo, o meu dinheiro, a minha devoção era aquele carro. E você passa a investir tudo, tempo, dinheiro, recursos financeiros, tudo aquilo você passa a investir. Por quê? Porque aquilo é você. E você tem que cuidar do seu eu. E se as pessoas virem você de outra maneira, não dá. Porque de alguma maneira, aquilo não é você. Então esse é o perigo. Porque eu achava que eu estava no comando de todas as coisas. E eu passei a servir o meu eu e aquele carro. Então tudo girou em torno daquele carro e daquilo que aquele carro proporcionava. Então a escola e os estudos se tornou segundo plano. O trabalho se tornou bom e conveniente até o momento que o trabalho proporcionava os meios que tornavam e possibilitavam aquele carro se fazer parte da minha identidade, parte da minha vida. E eu fazia de tudo para. E aquele carro se tornou um ídolo. E eu passei a servir aquele ídolo. Hoje, o que são as coisas ou as pessoas que você serve? Às vezes até as coisas boas da nossa vida podem se tornar os nossos ídolos, quando nós passamos a valorizar essas coisas e pessoas acima de Deus. Eu trabalho por causa disso. Saio de casa e dou o meu tempo, me sacrifico, dou o meu dinheiro, invisto e até estou disposto a sacrificar o meu conforto e minha conveniência por causa disso. Porque eu estou servindo aquilo ou aquelas pessoas e não a Deus. Porque uma hora ou outra, Deus e aquilo ou as pessoas vão entrar em conflito na sua lista de prioridades. E se você passar a colocar Deus no segundo plano, então já você está servindo a um ídolo e não servindo a Deus. Existem vezes que nós temos que negar o nosso eu e ir contra a nossa identidade. É quando nós temos que escolher a Deus e servir a Deus. Existem coisas da nossa vida que nós gostamos muito e que Deus pede que nós desistamos dessas coisas porque elas entram em conflito com as coisas de Deus. Às vezes nós enxergamos coisas na nossa vida que, não, eu acho que isso daqui é onde eu tenho que ir. Eu acho que isso é daqui que eu tenho que fazer, mas Deus fala, não. Não é isso que você deve fazer, não é a hora que você deve escolher. E Deus fala claramente, não. Mas nós lutamos contra a vontade de Deus porque nós estamos servindo a coisas e a pessoas, estamos servindo o nosso próprio eu em detrimento de Deus.
Quando isso acontece, nos impossibilita de sermos aquilo que Paulo fala. Paulo não era apenas servo de Deus, Paulo também era apóstolo de Jesus Cristo. Se você passar a servir as coisas, pessoas, o seu eu, e não entender que você foi criado em Cristo de Jesus para ser servo de Deus, você não vai poder ser um apóstolo de Jesus Cristo. Porque o que é apóstolo de Jesus Cristo? Apóstolo é uma pessoa que foi enviada, um representante, um embaixador. E aqui Paulo entendia que ele era um embaixador, um apóstolo, um enviado de Jesus Cristo. Sim, ele podia ser alguém enviado, sustentado pela igreja ABC, sim. Mas ultimamente, Paulo entendia, ele se via diante de Deus como alguém enviado por Jesus Cristo. E isso fazia toda a diferença. Isso fazia toda a diferença na vida de Paulo. Porque Paulo entendia que o chamado dele vinha de Cristo Jesus. Ele era um representante de Cristo Jesus. Ele não representava família, ele não representava uma filosofia, ele não representava partido político, ele não representava visão teológica. O que ele representava era o próprio Jesus Cristo e esse crucificado e ressurreto. Ele era um representante de Cristo. Então Paulo entendia que não era a respeito de Paulo esse chamado. Ele não era um representante de si mesmo, ou ele estava ali para fazer seus gostos e as suas preferências, mas ele estava ali por Cristo, através de Cristo e para Cristo. Então Paulo estava ali para ser Cristo para as pessoas. A palavra de Deus mostra que teve uma hora no trabalho de plantar igrejas e pregar o evangelho, Paulo, ele andava com um grupo, e ali, Paulo teve uma desavença com Barnabás, por causa de Marcos, e essa desavença foi tão grande, que, vamos preservar esse nosso relacionamento. Então Paulo falou assim: eu vou para um lado, você vai para o outro. Se você acha que você tem que levar Marcos, leva. Eu acho que Marcos não está pronto, Marcos não tem maturidade espiritual, então cada um foi para o seu lado. Que dificuldade! Você já teve uma ruptura, uma quebra de relacionamento, assim, um conflito? É chato, né? Mas tem vezes que na nossa caminhada cristã, isso acontece, sabe? As desavenças, e a gente, sabe, tem horas que a gente tem que falar, vamos dar um tempo, porque não dá, a nossa discordância, e não tem como a gente chegar num ponto comum. Então leva você, Marcos, para o seu canto ali, e eu acho que Marcos não está pronto, deixa que eu vou e eu me viro aqui. E a palavra de Deus fala que aquela desavença contribuiu para o trabalho missionário através da soberania e providência de Deus. Mas o ponto que eu quero fazer é o seguinte: depois, se você estudar as cartas de Paulo, você vai falar assim: chama Marcos, porque o Marcos, ele é útil para mim no trabalho do evangelho. Por quê? Porque Paulo não estava ali para ser refém do seu orgulho, das suas preferências. Paulo, ele estava ali para ser apóstolo de Jesus Cristo. E quando ele olhou para o Marcos, ele viu que, poxa, depois de tanto tempo, Marcos mudou, agora ele está maduro, agora ele está pronto. Não tenho vergonha nenhuma, não tenho resistência, não. Chama ele aqui para a gente trabalhar junto.
Por quê? Porque Paulo, ele era representante de Jesus Cristo, ele não era representante de si mesmo. Por que nós vemos conflitos na igreja? Porque cada um quer ser representante da sua própria identidade. Quero trazer meu ponto de vista, meus gostos, minha preferência. Eu não gosto de hino, então não vou cantar mais hino. Não se canta hino aqui. Não se canta hino. Eu não gosto de música moderninha, então não vamos cantar música moderninha. Acabou. Não vou cantar. Por quê? Porque nós temos essa tendência de sermos representantes das nossas preferências e os nossos... Então, aí a gente começa a trazer isso para tudo aquilo que a gente faz, inclusive igreja. A gente acha que a igreja se torna uma extensão do meu reino, que é a minha casa. Então, eu não gosto de chuchu, então na igreja também ninguém vai comer chuchu. Ou se tem alguém que come chuchu, como é que uma pessoa pode gostar de chuchu? E aí pronto. Toda hora tem que chegar e colocar para fora, verbalizar o que a pessoa não gosta. Por quê? Essa tendência de sermos apóstolos de si mesmos. Essa incapacidade de conviver com uma opinião diferente, um gosto diferente, de ter essa realização que as pessoas são diferentes. Que as pessoas têm dons diferentes, talentos diferentes. Mas não, representantes de si mesmos. Por isso é importante a gente entender essa realidade, de que a nossa identidade, eu e você, em Cristo Jesus, quando Cristo morreu naquela cruz, era o Daniel, o velho homem, aquela identidade, mas agora, em Cristo Jesus, através da fé, nós nos tornamos agora, o que a palavra de Deus fala? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, ele fala, aquilo que eu pensava que era uma vantagem para mim, eu joguei tudo fora, é lixo, porque agora é muito melhor ser essa nova criatura em Cristo Jesus, nova identidade. Eu sou servo de Deus, representante de Jesus Cristo. E aí Paulo falou tudo aquilo que eu achei que era judeu, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, cidadão romano, e aquilo não é nada. Carro não é nada, cabelo não é nada, como as pessoas me enxergam, isso aí agora é secundário. O que importa é que agora, nova pessoa em Cristo Jesus, agora eu sou servo de Deus, representante de Jesus Cristo, aonde quer que eu vou, isso para mim é muito melhor. Aprendi o que é a verdadeira, o que é a coisa boa da vida. Servo de Deus, representante de Jesus Cristo. E aí ele entendeu como é que a vida dele agora tinha que ser vivida. Ele fala aqui, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Você já perguntou para você por que Deus te colocou no mundo? É por isso que um rapaz de 18 anos, ele se engana e acha que a identidade dele era o carro, e as pessoas olhando ele naquele carrão, e aí ele ficava doido e gostava daquilo. Que besteira e bobagem. Que bobagem. Que ingenuidade. Que imaturidade. Porque quando a gente não entende a nossa identidade, a gente passa a lutar, a brigar, correr atrás, dar soco no vento, por coisas que na realidade, gente, que besteira que eu fiz com 18 anos. Se eu tivesse jogado aquele dinheiro, gente, sei lá, em qualquer investimento, nem que fosse a poupança, hoje a minha vida ia ser muito melhor. Ai, que burrada que eu fiz. Quando você não entende a sua identidade, você não consegue entender o propósito da sua vida. E aí você passa a gastar a sua vida e desperdiçar a sua vida e tudo aquilo que Deus derrama sobre a sua vida através da graça dele com coisa que não tem nada a ver. Com coisa que não tem nada a ver.
Paulo entendia que a vida dele, a identidade dele era ser servo de Deus e representante de Jesus Cristo. Então ele entendeu que a vida dele era para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Era viver para Deus e por Deus, para que as pessoas elas crescessem na fé e elas conhecessem cada vez mais a Deus, para promover isso, e não para ficar vivendo para mim mesmo, servindo a mim mesmo, e gastando, desperdiçando a minha vida comigo mesmo. Aí você vai chegar e vai falar assim para mim, né? Mas, pastor, quem disse que o que eu estou fazendo agora não é para a glória de Deus? Porque eu sei que vocês são muito inteligentes. E vocês fazem perguntas. E você chega e fala assim: pastor, quem disse que hoje o meu trabalho e a minha família e tudo aquilo que eu faço, eu não estou fazendo para a glória de Deus? Eu faço para a glória de Deus. Eu trabalho para glorificar a Deus. Eu me sacrifico para dar coisa boa, para glorificar a Deus. Eu me sacrifico pela minha família, para dar coisas para a minha família, para glorificar a Deus. Eu faço tanta outra coisa para glorificar a Deus. O que você quer dizer com isso? Você não está dentro do meu coração para saber? Sabe, eu vou falar uma coisa de experiência própria. Quando a gente não entende a nossa identidade em Cristo Jesus, tudo vira uma bagunça na nossa vida. Inclusive a ordem das coisas. A ordem das coisas. E as coisas de Deus têm que seguir a ordem de Deus e não a matemática. Porque às vezes a gente acha que a vida é que nem a matemática. Não tinha aquela lei da matemática? A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode... 2 mais 2 é igual a 4, da mesma maneira que 2 mais... Não é isso que eu quero falar. 2 mais 3 é igual a 5, da mesma maneira que 3 mais 2 é igual a 5. Não interessa se é 2 mais 3 ou 3 mais 2, tudo vai dar 5. 4 mais 1. Então quer dizer, às vezes a gente acha assim que a nossa vida é que nem a matemática, que não importa se você está focando agora no trabalho para ganhar dinheiro, ou se você agora está focando na família e ganhando dinheiro. No fundo, no final, tudo vai dar glória a Deus. Então pronto. Qual o problema? Eu não entendo por que agora você está jogando essa palavra e falando isso aí. Não entendo. Não. Lembra o que eu disse? Que quando a gente começa a ter a nossa identidade, isso bagunça. E a gente tem que seguir a ordem de Deus. Quando a gente acha que a minha vida é ser bom pai, e é assim que eu vou glorificar a Deus, sabe o que acontece? Eu vou fazer de tudo, e vou sacrificar tudo, e vou investir tudo em ser um bom pai. E sabe o que vai acontecer? Eu vou passar a servir os meus filhos ao invés de servir a Deus. É quando a ordem se altera. Você não glorifica a Deus e se torna servo de Deus, se torna representante de Jesus Cristo, porque você é um bom pai, porque você é bem-sucedido financeiramente, porque você tem um comércio, um negócio que todo mundo olha e fala: caramba, eu quero ser que nem ele. Não. Servo de Deus, representante de Cristo, e aí você passa a entender claramente o papel seu dentro da sua família, dentro dos seus negócios, na vida das pessoas que trabalham com você, na vida dos seus funcionários, o papel das finanças dentro do seu relacionamento com Deus, aquilo que Deus te dá, e aí você passa o que e quem você tem que servir primeiro.
E aí tudo entra e se encaixa no lugar. Porque uma hora ou outra, você vai passar a servir um mais e outro menos. E a palavra de Deus fala, não tem como você servir duas coisas. Porque ou você vai agradar um e desprezar o outro. Não tem como você colocar os dois no mesmo patamar. E quando você coloca alguma coisa ou algo como condicional para você glorificar a Deus, nós já falhamos em glorificar a Deus. Porque em nós não há o controle sobre as áreas da nossa família. E aí, o que a gente vai fazer? Jó. Será que Jó, quando ele perdeu tudo e todas as coisas, Jó parou de glorificar a Deus? Por isso é muito importante a gente entender a nossa identidade. Porque senão a nossa vida fica uma bagunça. Você hoje chega aqui e fala assim, como é que então a gente vai fazer para colocar a nossa vida em ordem e a nossa identidade no lugar certo? Busque a Cristo. Busque a Cristo. E coloque aos pés de Jesus tudo aquilo que você tem segurado e não consegue desistir. Que você acha que é uma coisa inegociável diante de Deus. Porque aquilo que se torna inegociável se torna um ídolo e uma pedra de tropeço para você experimentar o que é ser um servo de Deus e um representante de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente não consegue servir a Deus e ser servo de Deus se a gente quer servir a nós mesmos, a nossa própria vontade e o nosso coração. E a gente não consegue realizar isso na nossa vida pelas nossas próprias forças. A gente precisa de Cristo. Então, se você hoje vê no seu coração que existe alguma coisa que é muito difícil, quase que inegociável diante de Deus, coloca isso diante do Senhor. Se hoje você percebe que alguma área da sua vida você tem colocado atenção demasiada, e isso tem sido realmente parte da sua identidade, coloca isso diante de Jesus. Não feche os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, mas coloca isso diante de Jesus e pede ajuda. Pai, me ajuda, me ajuda. Eu quero entender o propósito da minha vida, eu quero entender o porquê o Senhor me colocou nesse mundo, eu quero entender e experimentar essa vida, de ser servo de Deus, de ser representante de Jesus Cristo. Eu quero ver a minha vida ser realmente, não para mim mesmo, mas ser para promover a glória de Cristo. Então me ajuda, Pai, me ajuda nessas áreas da minha vida que eu não consigo, é difícil demais para mim. Reconhece a sua incapacidade e busca Cristo. Saiba que o Daniel não consegue ser um novo Daniel por si mesmo. Nem você consegue ser uma nova pessoa por si mesmo. Você deve buscar a Cristo. E lembra que a Cristo, Ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, Ele veio para servir. E o que Ele fez é morrer na cruz, para que através do sacrifício dele na cruz, hoje nós fôssemos resgatados para uma nova vida. Então hoje Jesus espera cada um de nós para experimentarmos essa nova vida. Experimentar essa vida que é muito boa, é boa demais. É uma vida que não existem palavras, é uma vida tão boa que pessoas não hesitaram em dar a sua própria vida, em gastar a sua própria vida por causa dessa vida. Você para e pensa um pouco, que ser servo de Deus e representante de Jesus Cristo é tão bom, que Paulo
desistiu de quase tudo da sua própria vida, porque ser servo de Deus, representante de Jesus Cristo, é bom demais. Não é fácil, mas quando você experimenta isso na sua vida, é bom demais. É muito bom saber quem Daniel é, esse novo Daniel em Cristo Jesus. É bom demais saber quem é esse novo Paulo,